Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Antes da ministração, eu posso dar um testemunho rápido? Eu não posso deixar de agradecer a Deus, pela oportunidade, dizer que é uma alegria muito grande. Obrigada, pastor Pedroso, pastora Sandra, de nos darem essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando algo da parte do Senhor. Em primeiro lugar, quero dizer da dificuldade que a gente tem, para os irmãos compreenderem, aqueles que nem conheciam o pastor Mauro. Ele está com 88 anos de idade e ele toma algumas medicações que fazem a pressão cair muito. Então, no período da manhã, eu de fato, não posso marcar médico e a gente não consegue sair, porque às vezes a pressão dele de manhã está 7/3. O pastor Pedroso e a pastora Sandra têm presenciado isso, às vezes vão tomar café conosco, a gente tem que tirar ele da mesa, levar para a cadeira, porque ele não consegue parar em pé. E a minha dificuldade de sair também, a preocupação de deixá-lo sozinho, levantar, cair, bater a cabeça. Então, às vezes eu estou na escala para dar aula lá no portão, eu vou, mas ele fica deitadinho. E é sempre uma luta, sempre um risco. Então, é uma bênção estarmos aqui nesta manhã. Eu deixei de dar a medicação, 2 medicamentos que fazem cair muito a pressão desde ontem, para que ele possa estar conosco nesta manhã. Então, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que tem cuidado de todas as coisas. Eu não posso deixar de testemunhar de uma grande bênção, 2 grandes milagres que eu recebi recentemente na minha saúde. Compartilhar com a igreja que no dia 8 de abril, eu saí de casa, 7h30 da manhã, em jejum, para fazer uma cirurgia pequena, uma hérnia umbilical, e no dia seguinte eu já estaria em casa. Então ficou tudo esquematizado. Uma das filhas mais velhas dele almoçariam com ele naquele dia, ele ficou deitadinho de manhã, e depois do almoço eu levaria ele para o hospital, que eu já tinha arrumado tudo para ele ficar comigo, dormir comigo, e no dia seguinte, pela manhã, nós sairíamos juntos do hospital. Entretanto, a palavra diz, cabe ao homem fazer planos, mas os desígnios corretos vêm do Senhor. Ocorre que eu tive um problema bem sério na anestesia, houve uma obstrução dos brônquios, que não funcionaram, e colapsaram os pulmões. E eu fui desvaindo, fui caindo, a saturação foi caindo. A filha do Mauro levou ele no hospital, mas eu comecei a passar mal e eu não conseguia nem gemer, porque ele ficava muito incomodado. Eu tive que chamar minha irmã para levá-lo para casa e começar a articular as coisas, porque eu vi que eu não estava dando conta de respirar sozinha. E aí as coisas foram degringolando, eu acabei sendo transferida do hospital para a UTI. Quando eu cheguei na UTI aqui do Marcelino Champagnat, eles fizeram uma tomografia. Eles estavam achando que era pneumonia, mas aí eles detectaram o problema, entraram com medicação, e eu fui para a UTI, não podia respirar. E aí o quadro foi piorando. Enfim, no terceiro dia que eu estava na UTI, os médicos deram uma voz de aleluia, opa, estamos vencendo a questão do pulmão, já conseguimos tirar o oxigênio e eu respirar um pouquinho sozinha. De repente, a pressão começou a subir. Foi para 20/12. E o risco de um AVC deu um desespero nos médicos, e eles fizeram novos exames, e aí eles foram perceber que o pulmão, de fato, já estava respondendo. Entretanto, eles usaram contraste quando fizeram a tomografia, e aquele contraste, eu não podia fazer a tomografia com contraste, porque eu trato de uma questão renal crônica. E como eu estava desfalecida na hora, e eles não perguntaram também, não sei, eles aplicaram o contraste, e o contraste afetou a questão renal, e eu comecei daí a perder a função renal, a creatinina começou a subir, foi um desespero da equipe médica da UTI, e nesse dia minha cunhada estava comigo. É muito complicado, sabe, irmãos, quando a equipe da UTI começa a chamar o acompanhante para fora da UTI para conversar, você percebe que o quadro está negro. Aí entra minha cunhada com o rosto pálido, branco, querendo saber o contato do meu nefro, que a equipe médica não estava muito bem sabendo o que fazer e queriam contatar com o meu nefro. Então, são momentos muito difíceis. Eu passei por 2 momentos muito difíceis e eu atribuo 2 milagres da parte do Senhor
e dizer para os irmãos que é muito difícil quando a gente está desfalecendo. E a coisa boa da gente ter Jesus, né? Fica passando um filme na mente. Ficou passando um filme na minha cabeça de toda a minha trajetória. E o que sobra realmente nessa hora que a gente está desfalecendo, que a gente está indo, é aquilo que a gente fez no reino. Aí, de tudo aquilo que eu fiz, vinham as pessoas que eu evangelizei, as pessoas que foram salvas, isso tudo trazia um conforto para a minha alma, conforto, né, para o meu coração. E nessa hora eu só sabia pedir ajuda, né? Pastora Sandra, pastor Pedroso, pastor Elton, pastora Neuza, nesse desespero eu clamava por oração. E louvado seja o nome do Senhor, né? Todos oraram, eu sei que a igreja também orou por mim, e o Senhor fez 2 grandes milagres, e eu pude sair. No 8º dia eu saí da UTI, direto para casa. Foi mais uma semana muito difícil em casa, de muita luta, mas as orações me sustentaram e o Senhor completou a obra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para glorificar o Senhor. Amém? Então, muito obrigada pelo carinho, muito obrigado pelas orações. E acho que foi daí que surgiu no meu coração que o Senhor me deu essa mensagem que eu gostaria de compartilhar. Eu já compartilhei com os irmãos lá do portão e está muito forte no meu coração, e eu quero compartilhar também com os irmãos essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Jonas. Se vocês forem passar ali, eu estou usando a corrigida. João Ferreira Almeida, corrigida e atualizada. Amém? Vamos colocar um pouquinho em pé, só em atenção à palavra do Senhor, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1, dos versos 1 a 6. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Prestem atenção a grande cidade de Nínive. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém. Até aqui a palavra do Senhor, e oremos nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo por tudo quanto o Senhor tem falado ao meu coração, através desta palavra. Eu quero nesta hora me colocar diante da tua presença como um instrumento. É aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor possa estar falando com a sua igreja neste dia, Pai. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, harmoniza-nos com o Pai e harmoniza-nos entre nós, que nada atrapalhe, que possamos estar atentos e que possamos ouvir com alegria a palavra do Senhor. Que o Senhor vivifique essa palavra ao sair da minha boca, Senhor, para que ela possa edificar a sua igreja e glorificar o teu nome. Esse é o meu intuito, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Bem, irmãos, todos nós conhecemos a fatídica história de Jonas, né? Nós vimos aqui que a maldade de Nínive chegou até o Senhor, até
a Deus. E ele não suportou aquilo, então, e enviou Jonas para Nínive para levar uma mensagem de que se aquele povo não se redimisse, o Senhor iria destruir aquele povo. E é muito importante aqui a gente situar que Nínive significava deslocar-se a 800 quilômetros para o nordeste de onde estava Jonas, em Jope. Era um caminho através do deserto. E Tarsis ficava a mais de 3.000 quilômetros para o oeste de onde ele estava, né? Numa direção totalmente oposta. Tarsis de Nínive, né? Nínive, vejam só para situar aqui, era uma cidade que ficava próximo ao rio Tigre, né? Ela ficava localizada entre as rotas comerciais que cruzavam o rio Tigre, né? Ocupava uma posição central na grande estrada entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, né? Nínive unia o Oriente ao Ocidente, né? E recebia riquezas que fluía de várias fontes, né? De várias fontes de coisas e de todo o mundo, né? Era a maior cidade da região. Então, vejam só, era um povo com seu coração muito voltado à riqueza. As casas, enfim, da cidade, né, a arquitetura, eram todas imponentes, porque eles tinham muita grana, muito dinheiro, eram muito ricos. Mas, por outro lado, tinha muita idolatria, e eles oprimiam os mais necessitados, né? Aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, que nós devemos abençoar, que nós devemos cuidar daqueles mais fragilizados, mais necessitados, eles oprimiam, era um povo ruim. E por isso que Jonas teve dificuldade em obedecer a Deus. Vou pregar para esse povo, que se dane, né? Será que às vezes não é assim que a gente pensa, né? Quando a gente vê nas redes sociais alguma situação. Então, o Senhor Deus estará falando conosco nesta manhã. Eu queria focar especialmente o verso 5 que nós lemos, né? Eu vou repetir aqui. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio dormia um profundo sono, até aqui. Então, nós vemos que Deus, nessa desobediência de Jonas, manda uma tempestade sobre o mar, né? E na hora que as coisas começam a ficar feias, né? Na hora que as coisas começam a ficar complicadas, eles começam a jogar todos os valores desse mundo, as riquezas que estavam dentro do navio, eles começam a jogar em alto mar. Eles começam a clamar aos seus deuses. E como não havia resposta nenhuma, eles foram mexer então com Jonas. E aí lançam sorte entre eles e descobrem que o problema estava em Jonas. E aí, para resolver essa situação, Jonas então pede para que eles o lancem ao mar. Todos nós sabemos dessa história, que ele foi lançado ao mar, aí um grande peixe o engoliu, ele ficou ali 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, aguentando um cheiro ruim, né? A sua cabeça era envolta por algas, com cheiro ruim. Aí sim, ele se redimiu e ele fez um voto com Deus, orou ao Senhor, todos nós sabemos essa história, e que daí ele foi vomitado, e ele saiu dali, pregou para Nínive, e nós sabemos que o povo ouviu, o rei ouviu, e o rei fez um clamor para todo o povo, se vestiram de sacos, entraram em jejum, em oração, clamaram ao Senhor, e Deus ouviu o clamor deles. Então, agora voltando aqui para o nosso texto, agora especificamente para a mensagem. Então, dessa mensagem que nós lemos, desse texto, eu retirei o seguinte tema: perante as portas da morte, né? Talvez os irmãos pensem, né? A pastora está melancólica hoje, né? Vai falar sobre perante as portas da morte. Mas vejam quanto Deus falou profundamente no meu coração. Então, vejam só, Jonas
Fez uma viagem que começou aparentemente bem, mas terminou numa grande tragédia. Nós vimos que ele começou bem. Pagou sua passagem, entrou no navio, desceu ao porão e lá dormia. Tudo bem. Entretanto, acontece uma grande tragédia, né? Porque vem a tempestade, o navio está para afundar, o desespero de jogar as coisas. E aqui me lembrou uma viagem que nós fizemos de navio. Uma vez nós embarcamos em Nova York, em 2019. E aí nós estávamos indo rumo à Flórida e depois para Bahamas. Nós embarcamos por volta de 18 horas. Quando foi por volta de meia-noite, veio uma tempestade. E o navio pendeu ali em 40 graus. Eu me lembro que as portas do armário se abriram, eu simplesmente rolei, né, porque prendeu. O que estava na mesa, como aqui, voou, tudo quebrou. E eu me lembro que o Mauro falou para mim e para a Paola, minha sobrinha: meninas, vocês têm certeza da salvação de vocês? Porque, pelo visto, nós estamos afundando. Nessa hora, a gente esquece tudo que tem, né? Vai perder, não pensa, nem lembramos em mala do que a gente tinha. Nesta hora, o que fala alto é a salvação. Eu me lembro como nunca. Meninas, vocês têm certeza da salvação? Então, nós vimos aqui que Jonas começou uma viagem aparentemente bem, mas terminou em tragédia. E qual foi o erro de Jonas? O viajante sem Deus. Ele optou por abandonar a Deus, ele optou por não obedecer a Deus e fez o caminho dele, a rota dele. Foi o erro, o viajante sem Deus. Então, vejam só. Na verdade, todos nós estamos de passagem nesta terra e em viagem. Nós sabemos que nós somos peregrinos aqui, né? Nós estamos rumo à terra prometida, a Canaã celestial, né? Nós que estamos em Cristo, estamos de passagem rumo a Canaã celestial, né? Estamos perante a porta da morte física, né? Vulnerável nesta terra. A gente tem presenciado, né? Todas as tragédias. Se a gente ligar, não dá mais gosto de assistir nem jornal mais, porque é só tragédia. É só tragédia. Você vai pegar um jornal a nível nacional, é fulano que matou, pai que matou filho, pai que matou, marido que matou ex-esposa. Você pega uma mensagem internacional, é guerra. Então, é uma dureza. E a gente está nesse mundo. Outro dia eu vi uma reportagem, assim, rapidamente, de um senhor que estava dirigindo e outro filmando, um que estava fazendo umas coisas muito estranhas no trânsito, e de repente ele saiu para ultrapassar, sem cuidado nenhum, numa faixa contínua, vinha um carro de frente, bateu de frente e morreram os dois. Morreram o que provocou, e o outro, coitado, que não tinha nada a ver com isso, morreu também. Então, a gente está aí nesse dia a dia, no trânsito, nós não sabemos, então nós precisamos estar sempre preparados, né? Se soubéssemos o dia da nossa morte, certamente tomaríamos outras atitudes, outras medidas e outras posturas em nossas vidas, conforme eu vou citar 3 tópicos a seguir. Fiquem bem atentos que é bem rápido. Eu vou seguir rigorosamente a palavra sem muitos comentários. Perante as portas da morte, damos outro valor às coisas. Esse é o primeiro tópico. Então, pense como tem sido a sua vida, né? Em que você tem colocado em primeiro lugar? Quais são os valores que estão mais fortes no seu coração? Então, vejam só. No verso 5, falam que eles lançavam ao mar as suas riquezas, os valores, as coisas terrestres que pouco valem perante a morte. Perante a morte, essas coisas não têm sentido para nós. Elas perdem o sentido. Né? Eu me lembro ali, no hospital, naquela hora em que a minha saturação caía e que eu só gemia. Socorro, socorro, Senhor, socorro. E eu pedia para minha cunhada, segura na minha mão, não me deixa sozinha, socorro.
as coisas não valem nada, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente deixou, perde o seu valor. Né? Então, riquezas até podem impedir que nossa alma seja salva. E nós vemos aqui um exemplo. O jovem rico perante Jesus. Lá em Mateus 19, 16 a 30, não vou ler todo o texto, mas uma parte dele, o jovem chega para Jesus e fala: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E o Senhor Jesus fala: guarda os mandamentos. Daí ele falou: Senhor, mas começou a citar os mandamentos. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus fala, então, que Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia o valor que ele dava para as riquezas. Então Jesus falou: tá bom, você está cumprindo os mandamentos, tudo certo até aqui. Então, para ser perfeito, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue-me. O que ele fez? Desconversou, saiu, se afastou e não quis saber. Né? A salvação não era tão importante para ele. A riqueza era mais importante. E nós devemos tomar cuidado, né? Que às vezes vale a pena sacrificar aquilo que nos impede a nossa salvação. Né? Que a gente possa meditar nisso. Será que tem alguma coisa na nossa vida que a gente está dando valor maior do que a salvação em Cristo Jesus? Nós precisamos rever. Né? Eu quero dizer para os irmãos que eu pude fazer uma reflexão e rever muitas coisas na minha vida. Né? O povo de Nínive estava cego, né? Estava com o coração voltado para as riquezas. Eles não queriam saber dos fragilizados, não queriam saber de Deus, mas eles queriam saber das riquezas. Né? Então, aquele que busca as coisas terrenas terá a sua vida sem valor na luz da eternidade. Veja que a palavra é dura. Lá no Evangelho de Lucas 12, 15 a 21, a palavra nos diz: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade que um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não estou aqui condenando, porque cada um tem que lutar pelo seu ganha-pão, pelo seu dia a dia, pelo seu sustento. Mas nós temos que tomar cuidado com o valor que nós damos às coisas terrenas. Né? Mateus 6,33, a palavra nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o primeiro ponto, né? Perante as portas da morte, damos outro valor às coisas. Ficou claro para os irmãos? Estão comigo até aqui? Então, nós vamos ver aqui o ponto 2. Perante as portas da morte, se revela a necessidade de Deus como Salvador. O verso 5 nos diz, né? Cada um clamava ao seu Deus, entretanto, sem resposta. Vejam o que o Salmo 11, aliás, o Salmo 115, 4 a 8 nos diz: todos os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem, e todos os que neles confiam. Então, irmãos, é muito comum, né, a gente ver aquela frase:
Todos os caminhos levam a Deus. É balela, a gente tem que, como igreja, se posicionar. Não são todos os caminhos que levam a Deus, né? A gente já vai ver isso claramente na palavra. Então, vejam só, irmãos, viver sem Deus vai mais ou menos. Viver sem Deus vai capengando, né? Quando a coisa pega, a gente pede oração aos pastores, a gente pede oração à igreja, e vai capengando. Mas morrer sem Deus é bem pior. Morrer sem Deus. Fiquei imaginando naquela situação minha lá. Sabe, irmãos, eu não tive nenhum desespero. Claro que é complicado, né? Quando a saturação começa a cair, a gente começa a não respirar por conta própria. A gente vê a vida desfalecendo. Mas eu não tive nenhuma tristeza, nenhuma angústia. Tanto que teve um momento em que a minha cunhada chegou branca na sala pedindo o nome do nefro. Daqui a pouco, quando entrou uma equipe para me atender, a médica para conversar comigo, eu percebi que eles não estavam dando conta da situação. Mas eu falei, doutora, acalma a sua equipe. Está tudo sob controle. Aquilo que fugir do controle de vocês está no controle do Senhor. Né? E eu sabia que se fosse o meu momento de ir, sinceramente, irmãos, eu não queria ir. Né? Porque eu fiz um propósito com o Senhor. Tendo em vista a fragilidade do Mauro, eu pedi para Deus que Ele me desse vida enquanto o Mauro viver. E que Ele me desse vida enquanto minhas cachorrinhas, minhas pimpolhas viverem. Eu fiz esse pedido para Deus em oração. Quero cuidar de todos, depois o Senhor pode me levar. Então, ali eu meio que me contrariava. Não que eu estivesse contra Deus desesperada. Eu não queria morrer, eu lutava pela vida. Mas, ao mesmo tempo, tranquila. Tá? Se for a minha hora, Deus vai cuidar do Mauro. Deus vai cuidar, alguém vai cuidar das cachorrinhas. E eu posso descansar em paz. Então, é muito forte, irmãos, nessa hora, a gente tem que rever as coisas. Mas vejam, então, o que a palavra do Senhor nos diz. Né? O que eu falei para vocês aqui, viver sem Deus vai mais ou menos. Mas morrer sem Deus é bem pior. E veja o que a palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 17:5. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, maldito é o homem, né, que confia na força humana, que confia nos homens. Né? Então, para mim estava muito claro ali. Eu estava agradecida a Deus por todos aqueles cuidados, que eu confesso que eu me senti uma rainha, muito bem tratada ali no hospital. Mas a minha confiança não podia estar na equipe médica. Eu era grata ao que eles estavam fazendo, mas a minha confiança estava no Senhor. E Jeremias 17:7 diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Bendito, feliz é o homem, feliz é aquele que confia no Senhor em todas as circunstâncias. Né? Então vejam só, a questão lá do navio. Sem auxílio, clamaram aos deuses falsos que não são realmente Deus, o Salvador. Né? Nós lemos ali que eles clamavam aos seus ídolos, aos seus deuses que não eram vivos, não era o Deus vivo, sem resposta. Né? Então, somente Jesus é o Salvador. Atos 4:12 nos diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É somente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2:5, a palavra nos diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, irmãos, não tem outro caminho, não tem essa de todos os caminhos levam a Deus. Nós precisamos estar atentos, enquanto igreja, para corrigir isso. Não, há um só Deus e um só Salvador, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Foi o único que veio sem pecado, foi concebido pelo Espírito Santo, único sem pecado, e que levou sobre si, na cruz do Calvário,
todos os nossos pecados. Toda a maldição que estava por recair sobre nós, ele levou sobre si. Então, e ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos. Então, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, nós vimos aqui o segundo ponto. Perante as portas da morte, se revela a necessidade de Deus como Salvador. Amém? Ficou claro para os irmãos até aqui? Então, nós vamos para o terceiro ponto. Perante as portas da morte, só seremos salvos se reconhecermos que um é sacrificado em prol de todos. Então, vejam só, do texto que nós lemos, Jonas, um protótipo, figura daquele que viria e seria sacrificado em prol de muitos, inclusive de mim e de você. Então, Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Ali ele se quebrantou. Ali ele se arrependeu. Ali ele orou. E aí ele foi vomitado. É o protótipo de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que morreu. E ao 3º dia ressuscitou. E vivo está no meio de todos aqueles que nele creem. Então nós vemos Jonas ali como um protótipo do Senhor Jesus. Ele saiu do ventre do peixe. E aí, com a experiência de quebrantamento, ele foi e anunciou a Nínive. E toda aquela população se converteu. Toda aquela população se quebrantou. Então vejam o que diz o texto de Mateus. Evangelho de Mateus 12, 14 e 41. 12, 40 e 41. Diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas: Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o único sacrifício para nos salvar é o resgate que o próprio Deus nos oferece através de seu Filho. E Romanos 5, 8 e 9 nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Vocês compreenderam o terceiro ponto? Perante as portas da morte, só seremos salvos se reconhecermos que um é sacrificado em prol de muitos. Amém? Ficou claro até aqui? Então, nós vamos concluir agora a palavra. Lembra-te, prezado ouvinte, né, prezados irmãos, que um dia cada um de nós estaremos também diante das portas da morte. E como será aquele dia? Estás pronto para entrar no céu? Nós vimos aqui que nós somos viajantes, peregrinos, a caminho da Canaã celestial. Mas estamos prontos para entrar no céu, para entrarmos na Canaã celestial? Vejam que a palavra do Senhor em Apocalipse 3:5 nos diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Aleluia! A palavra do Senhor. Mateus 25:34, a palavra nos diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, né, àqueles que estiverem salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos ouvir isso. Ou Apocalipse 20:15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então ele dirá, Mateus 25:41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, né, aqueles que rejeitaram a fé, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, ele dirá: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Como tem sido sua viagem? Nós vimos que Jonas começou bem uma viagem, mas a viagem sem Deus teve um erro, né? Então, como tem sido a sua viagem, com ou sem Deus? Você precisa ter muita clareza disso. Qual dessas duas mensagens você gostaria de ouvir naquele dia? Então, eu deixo para vocês, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, fica muito claro. Qual dessas mensagens você gostaria de ouvir naquele dia? Hoje, você tem a oportunidade de decidir, né? Se ainda não recebeu o Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se porventura você começou uma vida bem com Deus, mas na caminhada se decepcionou com algumas coisas e foi relaxando, deixou Deus de lado, volte-se ao Senhor. Volte ao primeiro amor. Que Deus nos abençoe.